E você teve medo? Você teve essas dúvidas também? A primeira vez que você foi investir na Bolsa de Valores, você também tinha algumas coisas que não estavam muito claras para você? Agora a gente está entrando numa seara complicada aqui, não é? A palavra medo talvez seja o que esteja fazendo muita gente assistir esse nosso bate-papo aqui nesse momento. Você já parou para pensar nisso? Que muita gente vem até aqui exatamente, poxa, eu realmente tenho medo de investir na Bolsa. Talvez eles estejam falando algo que possa me ajudar a perder esse medo, né? Mas é claro, isso é a coisa mais natural do mundo, não é culpa de ninguém, a gente não pode julgar ninguém que se sente dessa forma, porque a resposta é sim. É claro que eu já tive medo de investir na Bolsa, né? Eu, na verdade, o primeiro investimento que eu fiz, acho que assim como a maioria, a ampla maioria das pessoas que veem um dinheiro ali na conta e pensam em investir, eu acho que como a ampla maioria delas, o primeiro lugar que eu liguei a investimentos quando eu pensei em não deixar esse dinheiro parado na conta e tentar rentabilizar ele de alguma forma, claro que foi a poupança no meu caso. Né? O meu primeiro saláriozinho que eu recebi como estagiário foi direto para a poupança, uma parte dele. Aliás, isso é uma coisa até curiosa, de que desde o meu primeiro salário, a coisa de 11, 12 anos atrás, primeiro salário da minha vida como estagiário, eu sempre poupei uma parte de tudo que eu ganhei. Acho que nunca teve um salário na minha vida que eu não poupei uma parte. Eu pretendo seguir assim indefinidamente, porque isso está me ajudando a construir a liberdade financeira que eu quero ao longo do tempo. Mas, de qualquer forma, eu fui, sim, para a poupança em primeiro lugar. Quando eu passei num concurso público e comecei a receber um salário já melhor, e aí eu comecei a ver um pouco mais de dinheiro na minha conta do que quando eu era estagiário, aí eu comecei a sentir a necessidade de buscar outras alternativas de investimento. A primeira delas que eu busquei foi o Tesouro Direto. Eu passei os meus primeiros 2 ou 3 anos ali como investidor fora da poupança, investindo exclusivamente em Tesouro Direto, né, em títulos públicos do governo federal. E depois de um tempo, à medida que o tempo foi passando, eu comecei a escutar falar muito de bolsa e de valores e comecei a sentir vontade de investir na bolsa. Só que aquilo, para mim, era uma montanha muito grande, sabe? Eu acho que é nessa hora que muita gente se identifica com o que eu estou falando aqui. Porque eu pensava na ideia de bolsa de valores, poxa, que legal, é um lugar onde eu posso comprar uma participação em algumas das empresas que fazem parte do meu dia a dia, que eu mesmo utilizo, né? O meu banco, uma empresa que fabrica as comidas que eu gosto de comer, é uma empresa que presta serviços que eu utilizo, né, que fabrica as rodas do meu carro, por exemplo. São tudo exemplos de coisas que são acessíveis, né, aqui na nossa bolsa de valores. Até mesmo o tipo de empresa que eu falei, que a gente usa para se locomover quando a gente vai viajar, né, as empresas aéreas, no caso. Então eu gostava muito dessa ideia de investir na bolsa de valores, eu achava isso muito atrativo. Eu já tinha ouvido falar de algumas fontes diferentes de que era um bom negócio investir na bolsa, de que era um lugar que era bom ganhar dinheiro, só que eu não tinha a menor ideia de como começar. E isso me travava. Isso era uma montanha muito grande ali na minha frente, como eu falei, que eu não sabia como transpor. Então acaba que eu demorei para investir na bolsa exatamente porque eu tinha medo. Só que, diferente de muita gente, enquanto eu não estudei, não senti segurança e não falei, poxa, eu acho que eu já sei o que eu estou fazendo, eu posso começar. Enquanto isso não aconteceu comigo, eu não tive coragem de colocar o meu capital na bolsa de valores, né? Eu esperei um pouquinho, eu comecei a ler sobre as empresas, sobre o funcionamento da bolsa como um todo, né? A parte operacional mesmo no início, para quem está começando, é uma coisa difícil, é uma coisa que demanda um tempo de estudo, né? Que não são informações que todo mundo tem, como que você abre conta numa corretora, como que você abre o seu home broker lá, como que você envia uma ordem de compra, como que você localiza a empresa que você quer pelo código de negociação. É muita informação, eu tenho total consciência que é uma informação muito escassa. Mas, de qualquer forma, no meu caso, eu fui atrás disso, porque eu queria saber como funcionava, e apesar de eu sentir realmente esse medo de começar, eu fui atrás de me educar e em algum momento eu me senti seguro e comecei. E foi a melhor coisa que eu fiz. Nunca mais parei e enquanto eu estiver de pé aqui, estiver vivo, vivendo, trabalhando e conseguindo poupar meus recursos, eu não pretendo parar nunca mais. Muito bom, muito bom. E você falou de guardar dinheiro no colchão, falou de poupança. Você consegue dizer assim, qual é o maior benefício que a Bolsa de Valores traz, comparando isso com a poupança, por exemplo? É quase que um guardar dinheiro no colchão, né? Sim, eu acho que o maior benefício que a Bolsa de Valores traz em relação a outros tipos de investimentos é a própria rentabilidade dos investimentos em si, né? Se você for parar para pensar, a forma como a poupança funciona, basicamente é um lugar realmente para você guardar o seu dinheiro e saber que ele está rendendo um pouquinho. Como que esse dinheiro vai render? Aí fica mais a cargo do banco, né? A poupança tem uma destinação específica lá, o banco utiliza o dinheiro
da maioria dos investidores de poupança para uma modalidade específica de crédito, mas do lado de cá, para o investidor, a gente olhando para a poupança de fato, a gente vê simplesmente o nosso dinheiro rendendo. Para o investidor é isso que interessa. Qual que é o problema disso? O problema disso é que rende muito pouco, muito pouco mesmo. A poupança aqui no Brasil, ela foi endeusada por muitas e muitas décadas, e eu não tiro a razão do investidor em fazer isso, porque o Brasil, historicamente, é um país que tem juros muito altos. Na verdade, o Brasil já chegou a ser recordista mundial de taxas de juros, né? Então, poxa, nesse contexto, você ter um investimento que é ligado a juros, sabendo que o país tem um desequilíbrio político, econômico, fiscal, que fazem com que a política monetária tenha que ser muito expansionista, tô falando bobagem, que a política monetária tenha que ser muito restritiva, tá? Não é expansionista, é o contrário. Os juros sobem basicamente porque a inflação está muito alta e o Banco Central tem que tomar medidas para controlar ela. Os juros são a principal ferramenta para isso, né? Se tem juros muito altos, as pessoas acabam que estão consumindo menos. Mas, de qualquer forma, como a gente foi um país que historicamente teve inflação extremamente alta, a política monetária, historicamente, teve que ser muito restritiva para tentar utilizar as ferramentas que o governo tem na mão para poder controlar a inflação e não acabar corroendo o poder de compra da moeda e prejudicando a vida das pessoas, né? Que vão ter muito menos acesso a produtos e serviços. Vão conseguir comprar menos coisa de fato, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a poupança, basicamente, a remuneração que você vai ter na poupança, ela vai depender diretamente do nível de juros que a gente tiver no país naquele momento. Então, se a gente tem juros muito altos, a poupança vai estar te oferecendo uma rentabilidade alta, muito atrativa. E se a gente tem juros muito baixos, como a gente tem nesse momento aqui no Brasil agora, né, os mais baixos da história, por sinal, nunca esteve tão baixo, a poupança acaba rendendo muito menos. Aí acontece exatamente o que a gente está vendo, de muitas pessoas buscando formas alternativas de investimentos, e da Bolsa de Valores, por exemplo, que talvez seja a mais imediata, a mais óbvia delas, né, a que está mais na mídia, que as pessoas mais falam, mais comentam, acaba explodindo nessas horas, né, explodindo no sentido positivo, de muita gente procurando ter acesso a isso, né. Então, basicamente, a poupança ela te deixa muito restrito em termos de rentabilidade. Quando os juros estão muito baixos no país, e isso acaba afetando essa rentabilidade da poupança, né, deixando ela em níveis bem críticos mesmo, assim, quase irrisórios, é quase como botar o dinheiro embaixo do colchão, igual você falou, as pessoas acabam procurando alternativas melhores de investimentos. E a melhor delas, comprovadamente ao longo da história, é a Bolsa de Valores. Tem um livro muito legal, que esse sim, já é o segundo livro que eu menciono aqui hoje, mas esse eu recomendo que todo mundo leia, que é indispensável para o investidor que quer ter sucesso na Bolsa, que quer investir da forma correta, que quer ter resultados de verdade. Eu sugiro que todo mundo leia um livro chamado Investindo em Ações no Longo Prazo. Ele está até ali atrás. Se você olhar ali um pouquinho, ele está do lado do livro amarelo ali no canto, acho que vai dar para ver. Do lado dos livros que estão empilhados assim, ele é o segundo que está em pé. Esse livro, basicamente, ele mostra vários tipos de informações, mas talvez a principal delas seja o histórico de rentabilidade das ações no longo prazo. E quando eu falo longo prazo, é longo mesmo, tá? Não é longuinho, não, é longuíssimo prazo. Basicamente, o autor desse livro, que é o Jeremy Siegel, ele pegou um histórico da Bolsa de Valores dos Estados Unidos de mais de 200 anos, de como que as ações performaram ao longo desse período, e comparou com outras classes de ativos, né? Ou seja, com outros tipos de investimentos, com renda fixa, com títulos, né, do governo americano, com o próprio dólar, com o ouro, modalidades de investimento que também são bastante buscadas, demandadas pelos investidores em geral. E ele mostrou que nenhuma delas se compara, chega nem perto da rentabilidade que as ações geram no longo prazo. Tá? Então, basicamente seria, acho que a principal diferença de investir em poupança e considerar investir em bolsa de valores, seria essa, seria de que a bolsa de valores por si só, comprovadamente, considerando um histórico muito longo de dados, ela gera muito, 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 muito mais valor do que as outras classes de ativos, os outros tipos de investimentos. Isso no longo prazo, hein?